Olá, pessoal. Olá a todas as pessoas. Sejam muito bem-vindas. Tenham um bom dia. Bom, agradecemos profundamente a todos que estão participando deste evento hoje. Meu nome é Esther Sena, eu sou assessora de juventude em Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Eu gostaria de iniciar fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, eu uso óculos e estou usando uma camiseta preta e brincos dourados. Hoje nós iniciamos o nosso ciclo de debates, que é intitulado Juventudes em Ação para a COP30, fortalecendo vozes afrodescendentes, territórios e impactos globais. O encontro, ele é uma realização de Guia 10, Instituto da Mulher Negra, com o apoio do Engaja Mundo, The Emilia Movement, Instituto Alana e o grupo de juventude Ninhos, Ninhos, Adolescentes e Jovens. O objetivo deste ciclo de debates é ampliar a participação dos jovens, das juventudes, nos espaços internacionais relacionados à COP30 e nas grandes agências e conferências mundiais, fortalecendo a sinergia e a incidência das juventudes na agenda global do clima e de desenvolvimento sustentável, conectando as nossas experiências, territórios a um processo de decisão, aos processos de decisões multilaterais. Antes de iniciar, eu gostaria de passar alguns recados. Então, essa chamada, ela está sendo gravada e ela será disponibilizada em nosso canal do YouTube. Nós estamos contando com a tradução simultânea em inglês e em espanhol. Então, para aqueles que necessitam de tradução em um dos dois idiomas, basta escolher a caixinha que te atende melhor aqui no globinho na tela. Então, eu gostaria também de pedir, por favor, que mantenham seus microfones desligados para não interferir na fala dos nossos painelistas. E também convidamos a todos a se apresentarem aqui nos comentários, então dizer se você é de alguma organização, seu estado, e a gente poder fazer um network durante a nossa chamada. E caso vocês tenham dúvidas ou comentários, por favor, também enviem aqui no chat, que ao final da mesa a gente passa para os nossos painelistas comentarem. Bom, agora que esses recados eles foram dados, eu gostaria de apresentar a nossa mesa de hoje. Desculpa, a nossa mesa de hoje. O tema do nosso primeiro encontro é Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis e Clima, construindo sinergia entre as conferências globais. Então, o nosso foco hoje é apresentar um pouco da atuação das juventudes que vem atuando tanto no sistema da COP, tanto no sistema de clima, quanto nas agendas de desenvolvimento sustentáveis, conectando as juventudes locais e as redes globais de participação para promover uma sinergia, uma aliança internacional em defesa de uma justiça climática que seja equitativa. Hoje nós estaremos contando com a presença do Antônio Palmas Lopes, que é um líder guatemalteco cego com influente trajetória regional e global em direitos humanos e comunicação estratégica. Com formação acadêmica em Direito e Comunicação, aplicou sua experiência nos setores governamental, da sociedade civil e das Nações Unidas, impulsionando as agendas de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Contribui com a Rede Latino-Americana de Pessoas com Deficiências e suas famílias, onde atua como secretário de Direitos Humanos e coordena o Observatório Latino-Americano de Direitos Humanos e lidera a Rede de Jovens. Em nível internacional, representa a América Latina no Comitê de Juventudes da Aliança Internacional da Deficiência e também é ponto focal regional do grupo de meninas, meninos, adolescentes e jovens da América Latina e Caribe. Também estamos contando com a participação de Ari Pampitra, desculpa se eu pronunciei errado. Ela é uma jovem mulher trans da Tailândia, formada em letras e é bolsista de intercâmbio no Arizona, nos Estados Unidos. Ela é embaixadora estudantil do PNUD e membro da Unicef.
Ela é fundadora da Vozes da Juventude e da Diversidade, que é uma plataforma liderada por jovens para promover a igualdade de gênero, inclusão e bem-estar. Também estamos contando com a participação da Carolina Capitu, que é uma ativista dos saberes da terra, com um pé no ancestral e outro no futuro. Ela é bióloga, pesquisadora de clima, periferias e infâncias, propondo uma linguagem tradutora, transversal e contracolonial para realizar e inspirar um mundo melhor para as crianças. Ela também atua como analista de natureza no Instituto Alana e é conselheira no CONAMA. E também estamos contando com a participação da Natália Tsuwama, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. É uma jovem líder da Coalizão Feminista por Justiça Climática, da Geração de Igualdade da ONU Mulheres e integra o Grupo Técnico de Juventude do Pacto do Futuro da ONU. E contribui com o Major Grupo de Mulheres LAC, da América Latina e Caribe, articulando juventudes em processos globais de gênero e de clima. Sejam muito bem-vindos todos os painelistas, a gente agradece pela participação de vocês. E eu gostaria de iniciar essa mesa para a gente poder ouvir um pouquinho da fala de cada um. Então, eu gostaria de iniciar chamando o Antônio para poder fazer a sua intervenção. Muchas gracias. Eh, yo voy a hablar en español, entonces es un placer estar aquí con todas y todos y todes. Hoy, bueno, vamos a hablar sobre cambio climático, pero a mí me gustaría hablarles de la intersección entre juventud, discapacidad y justicia climática. Porque si no hablamos de discapacidad, estamos dejando fuera a alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo, el 15% de la población, y si no, podríamos regresarlo a América Latina y decir que estamos dejando fuera 85 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe con alguna condición de discapacidad. Y que si sumamos a las familias de estas personas con discapacidad, asciende a alrededor de 195 millones de personas solo en América Latina y el Caribe. Y es que lo que pasa es que la crisis climática no afecta a todas las personas por igual. Las personas con discapacidad enfrentamos riesgos desproporcionados ante los desastres, los desplazamientos forzados, la inseguridad alimentaria, por ejemplo, o la falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Y para tener o para comprender de lo que estoy hablando, quiero contarles que uno de cada cinco, una de cada cinco personas que vive en pobreza extrema es una persona con discapacidad a nivel global, o que 7 de cada 10 hogares donde vive una persona con discapacidad están en riesgo de caer en pobreza o pobreza extrema. O sea, y, por ejemplo, un ejemplo más aquí local de América Latina y el Caribe es que el 80% de las personas con discapacidad que requieren un servicio, por ejemplo, sanitario o de educación, no lo reciben. Esto eh, conecta directamente con el cambio climático, con la crisis climática, porque esto no solo complica, digamos, los ecosistemas, sino que también profundiza las desigualdades sociales y profundiza la pobreza. Y esto se amplifica cuando conocemos datos como los que les acabo de contar, no datos críticos, honestamente. Por ello, desde la Cumbre Regional de Discapacidad celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en diciembre del 2024, eh, identificamos algunas acciones urgentes, como por ejemplo sistemas de alerta temprana accesibles en los que las personas con discapacidad participemos desde la creación de estos sistemas. Infraestructura resiliente y accesible, alineada con los ODS 11 y número 13, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13. Protocolos inclusivos de gestión de riesgo que consideren salud, agua, saneamiento y alojamiento adaptado y accesible para todas las personas. Participación activa de las personas con discapacidad
en agenda global o regional. Y es que la COP30 no puede ignorar estas demandas porque sin la accesibilidad no hay resiliencia climática. Y las juventudes con discapacidad no solo somos víctimas del cambio climático, sino que también somos innovadores, líderes y defensores, al igual que todas las otras interseccionalidades que históricamente hemos sido dejadas atrás, ¿no? Como personas LGBTIQ+, personas afro, indígenas, todos estos grupos que históricamente se han dejado atrás. Y por eso desde el llamado a la acción juvenil presentado en la Cumbre Global de Discapacidad en abril de 2025 en Berlín, Alemania, se hizo llamados para que exista una participación plena de todos los grupos de la sociedad en todos los espacios de negociación, accesibilidad digital, tecnológica, educación accesible e inclusiva, que es lo que nos dice el Objetivo de Desarrollo número 3, empleo digno y sostenible, protección social con un enfoque interseccional, es decir, que nadie se quede atrás dentro de los espacios de protección social. En América Latina estamos creando soluciones, como por ejemplo está la Red de Cambio Climático, que es una parte de la RIADIS, de la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad. Está la Red de Gestión Inclusiva de Gestión de Riesgo de Desastre a nivel latinoamericano, que es otra red donde trabajamos activamente. Pero para que estas acciones escalen, necesitamos estar en la mesa de negociación, no como invitados u oyentes, sino como co-creadores de políticas climáticas nacionales, regionales, globales, de todo tipo. Y es que algo que hay que tener claro es que todas las personas que estamos aquí no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se cumplan compromisos que ya han sido firmados por los estados, como por ejemplo la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 y los ODS, especialmente los ODS 3, 5, 10, 11, 13, 17, con especial énfasis en el ODS 5, porque no es un secreto que las mujeres suelen quedarse más atrás que el resto de la población. Por ejemplo, dentro de la población de personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad suelen quedarse aún más atrás que las mujeres sin discapacidad y suelen quedarse aún más atrás que los hombres con discapacidad. Por ejemplo, se calcula que por cada dos hombres con discapacidad que han recibido estudios, que tienen estudios universitarios, solo una mujer con discapacidad tiene los estudios, es decir, el 50%, ¿no? Por otro lado, se tiene que cumplir el Pacto para el Futuro que se firmó el año pasado y que exige la participación activa de todos los grupos de la sociedad. La declaración de AMAM en Berlín, que se presentó como resultado de la Cumbre Global de Discapacidad en abril de 2025, en la que se exige que al menos el 15% de los programas de desarrollo deben incluir discapacidad, es decir, el 15% del financiamiento debe ir dirigido al 15% de la población, que somos las personas con discapacidad. Y algo que me gustaría recalcar es que la justicia climática no será real si no es inclusiva y la inclusión no es real si no se financia, legisla y se regula. Para esto, algo que hay que tener cuenta en camino a la COP30 es que la accesibilidad debe ser un elemento clave y esencial dentro de la COP30, tanto física como digital y en todos los documentos que se firmen. La participación activa de todos los grupos históricamente dejados atrás en las mesas de negociación, no como meros oyentes o como meros participantes, sino como personas que podemos aportar a las agendas de cambio. Tenemos que tener un financiamiento específico para acciones climáticas lideradas por juventudes, especialmente por juventudes diversas. Esto incluye, como ya les dije, personas LGBT, personas con discapacidad, personas negras, indígenas, todos los grupos de la sociedad. Reconocimiento explícito de los grupos históricamente dejados atrás dentro de los acuerdos que se lleguen en la COP30. No podemos esconder las cosas se tienen que mencionar para que existan. Se tiene que integrar a todos los grupos dentro de las acciones de cambio climático, incluir a las personas con discapacidad como lo exige el marco de Sendai.
Y es que algo que las sesiones organizadas por GELEDES están dejando claro desde hoy, desde ahora, es que la juventud con discapacidad está lista para contribuir, para liderar y para transformar la realidad. No somos una nota al pie, sino que somos el presente y el futuro de la región y del mundo. No estamos aquí para ser consultados de una forma simbólica, sino que estamos aquí para aportar y exigir nuestros derechos humanos, porque sin juventud y sin juventudes diversas e interseccionales no hay justicia climática. Y sin justicia climática, desafortunadamente, nuestro mundo no tiene un futuro. Muchas gracias. Muito obrigada, Antônio, por essa intervenção tão rica, né? Quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando de diversas representações, e quando a gente está falando de juventude, a gente também está falando de diversas representações, né? A gente está falando de. Nós não estamos falando de um grupo homogêneo, estamos falando de diversas capacitações, diversos meios, e diversas formas de comunicação que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigada pela sua fala de hoje. Agora eu gostaria de chamar a Ari Pampitra. Desculpa se eu falei errado o seu nome. Eu vou colocar aqui a sua apresentação e você sinta-se à vontade para iniciar. Só um instantinho. Can you hear me? Good morning or good evening from Thailand. Hola, ¿cómo está? Yo soy Ari, and that's all I practice Spanish for. I speak English. Okay. My name is Panpita Puthon, and I am the founder Voice of Youth and Diversity. And this is was my work and professional and how I combine with my passion and how I want to make future in alignment of my dream. Next slide, please. So who am I? I am a trans woman who's passionate about youth empowerment, gender equality and diversity, sustainable fashion, and globalization. I'm the founders of my organization, Was Youth and Diversity, UNDP Student Ambassador, UNICEF Young People Advisory Board, YCD Academy Fellowship in Civic Engagement, and English tutor at Attitude Academy. And that's me, Ari Pita Futon. You can call me Ari. And that's fine. Okay, next slide, please. So this is my organization, Voice of Youth and Diversity. I have to say that it's a self-operating. I manage this organization alone. It's not like many people didn't want to help me, but I choose to organize things alone because I think the work flows like more efficiently. But I collaborate with other organization and state, and I also want to prove to people that even you are just one person, even you just yourself, but you want to make change. I mean, like you can start. That's my point. Like why I want to make impact by self-operating organization, because in my experience, like when we have to make change or thinking about making change, we need to form a group. But not everybody has a lot of friends, or even we have friends, but we didn't share the same interest like all the time, especially on the human rights or general interest. Like this is why I mean like okay, I really want to drive this organization. And the name Voice of Youth and Diversity, I am the youth and I am also part of LGBT communities, but I have a lot of interest. I don't want it to be specific on LGBTQIA plus only. I also interest in environment, in fashion, globalization. That's why
I finally decided to use Voice of Youth and Diversity because it's an amplify voice of youth, and also is a safe space for young people because we don't have something like this in my region, in my country, or even we have a there don't have platform like to speak on gender and youth diversity because to the world Thailand is progress in gender diversity and gender and LGBTQIA plus, but legally is not that beautiful. So this is the reason why that we have to drive to the policy and improve the youth well-being and diversity groups, especially marginalized ones. Next slide, please. And this is the first project that I launched. I went to study exchange in Arizona, and I visited in 1 in 10 organization. They have everything in that organization. Is a safe space for LGBTQIA plus youth to go there, like no matter what you're doing there, you can express yourself freely because they provide music room, computers, kitchen, closets for you to borrow. They have everything like high heels, belts, and suit. And that inspired me a lot because we don't have that in Thailand. We have a lot of LGBTQ, we have a lot of trans, but we don't have the community organization or home office or the safe space like this that we can express ourselves or the community hub like this. And I am the person who have a lot of clothes and jewelries. I mean, like, and some of them are still unworn, but I don't want to sell them because I still have memories about them, or I still have the feeling like, okay, what if I sell it to them, but I still want to wear it? What if one day I can't, I want to wear it? I mean, like, borrow borrow services is the best solution to help society and also like help me balance my emotion and nostalgia. And next slide, please. And not only that we provide like borrowing services, but sometimes also give away to young people because some of them like remind me of when I was young. Like I have to save money when I was in high school to buy wigs, to buy hormones, to buy blouses because as a trans woman, like my family bought bought me a male clothes, which is not representing me. So when I grow up, when I have money, I try to save to own the identity, own my needs, own my desire to fulfill my childhood memory, to fulfill my childhood wounds. So I mean, okay, I have a lot. Sometimes I just give it for free because sharing is caring. Next slide, please. And as a YPAB Young People Advisory Board with UNICEF, I also collaborated with UNICEF Thailand in a campaign Count Me In. I represent my northeastern region and also advocating for sustainable fashion. I want to show people that when we think about environment, when we think about helping the world, it shouldn't be about like something green, something climate, something animals, something forest. But we can start by address the problem that we face in every single day, like the clothes. We wear clothes every single day, and no matter gender you are, no matter where you're from, no matter what age you are, everybody wear clothes. And this needs, this consumption, it leads to the textile waste. And
this is the reason why I want to advocating, because I am also the person who love dressing up, who express creativity through my outfits. I love being beautiful. I love being creative. And I also have the question, like, what if I have to buy clothes every single day to keep up with the trends or keep up with my creativity or my self-expression? How could I do it in sustainable way? This is why I mean, like, how I I combine my passion in fashion with my interest in environment. And next slide, please. This one is the thing that I can say that I'm very proud, because before getting invited to be a speaker on the Thailand Climate Action Conference, I competed on the sign communication competition, but I didn't win. But the next day they called me to be the speaker. I was crying because it's a confirmation, like, what I have been doing, there is someone recognized my work. Even I didn't win formally, but my passion is still work. There it still benefits society in some way. So I am very glad to represent youth voice in creative way and combine with my passion on sustainable fashion. Next slide, please. And this one, since I have applied for the grants for my project about sustainable fashion, but I didn't study in the textile field or majors. I study in linguistic, I'm the person who have a interest in fashion. What I can do is amplify my voice about this. So I joined the science speech competition. I deliver Wear Solution, WEAR, Wear Secondhand, Embrace Eco-Friendly, Awareness and Action, and 3 Rs, Reduce, Use, and Recycle. And I got the second runner-up award. The prize is to go to San Francisco, USA, but the trip was canceled, unfortunately, because of the new policy of the new president that they didn't believe in environment. So I didn't go, but it's one of the best experience in my life. Next, please. The next one is Great Sign Communicator Award. I still want to stuck on my passion about sustainable fashion. So on this theme, we focus on net zero and circular economy. I am the person who loves drinking water from the plastic bottles, because I have to say that it's my sin that I am very lazy to wash the bottles. But when I didn't wash it, it becomes stingy. So I didn't like the smell of it, and I don't know how clean it should be, because it need time to dry. And even when I wash it, I still don't like the smell of the the detergent. That's why I mean, like, okay, I'm still going to drink water from the plastic bottle, but I am going to turn those plastic wraps into something new. After I do research about sustainable fashion, there is a way to do it by turning plastic bottle into recycled fabrics, and they can make recycled clothes. And this could be the circular economy, because instead of throwing bottles away in the trash, but we can make our clothes to wear. Instead of creating new materials, we benefit from the thing that we already have, like plastic bottles. Next, please.
And last but not least, the competition that I mentioned before that I didn't win, I got consolation prize. I went there with the topic, if we're naked, will the planet be safe? Like when we talk about fashion, because everybody wear clothes, what if nobody wears it? How the world will be? Is it safer or it be something else? So I also suggested a solution on the APT. A is for awareness and action. Like we should have awareness, like before we buying something, we should ask ourselves if it's really necessary to buy it, or we have the other choice like buy second hands or borrow friends, or 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 anyway, or didn't have to buy it, or any of the clothes you have to buy is the same in your closet. You have to ask yourself, you have to have awareness before you buying something. And also action, we can start from ourselves, like we can embrace secondhand choice, because some people in my country, they don't like wearing secondhand because they have prejudices. They don't like the concept, like okay, maybe this is the someone that maybe die already. They don't like it. This mean like I have to be the voice to advocate for it. And P is mean play with clothes. Instead of throwing clothes away, we can donating them, we can upcycling them, we can recycle them. Is improve our sewing skills. We can embroider. We can turn our clothes into something new. Like in because those waste is going to turn into something very hard to expose. This is why I mean, like, okay, instead of throwing them away, we should like play with it. And the last one is T, is like turn trash into trend. Like instead of, if you don't want to support secondhand outfits, you still can support the first-hand outfit, but with eco-friendly choices. By Because there are some brands, they produce the shirts or the jewelries or the outfits from the vest, like bikini from the plastic vest in the sea, or the shirt from plastic bottles, or even the bell, the leather that made from pineapples. And see, like we have many different choices, like in the time that we have to buy something, in order to buy unconsciously. I mean, like we just have awareness and ask ourselves if it's necessary, because it's going to lead into excessive consumption and production, and this will lead to something that unexposable to our world. And that's it. Gracias. Desculpa, gente, tô tentando tirar a tela cheia. Ah, agora foi. Muito obrigada, Ari, pela sua apresentação. Obrigada por apresentar todo o trabalho que você vem desenvolvendo, um trabalho muito interessante e muito importante também, né, trazer essa perspectiva da moda sustentável, né? Então, como a gente trouxe, a juventude vem fazendo múltiplas ações, então essa perspectiva de moda sustentável, uma moda fashion que pense no meio ambiente é muito importante também. Muito obrigada por sua fala de hoje. Então, agora eu gostaria de trazer a Capitu para fazer a sua intervenção. Olá, gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Perfeito. Bom dia para quem nos assiste. Eu tô amando aprender com o Eric, com o Antônio, com o Esther, com todo mundo que vai trazer suas contribuições também ao longo desses dias. Obrigada pelo convite. Eu quero pedir licença aos mais velhos e mais velhas e dar licença aos mais novos. Eu acho que
toda a agenda de desenvolvimento e de envolvimento, como essa aqui está sendo, é uma grande travessia no espaço-tempo. Então, acho importante a gente honrar com essa ancestralidade de olhar para o passado, construir o futuro no presente, né? E coletivamente, como a gente tem feito aqui de diversas formas, com múltiplas ações. Bom, eu sou a Carolina Capitu, analista de natureza do Instituto Alana, que é um grupo de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças, e isso engloba um mundo sustentável, justo, inclusivo, igualitário e plural, diverso, um mundo que celebra e protege a democracia, a justiça social, os direitos humanos e, mais especificamente, o direito das crianças, com absoluta prioridade, principalmente no contexto de crise climática, de muitas crises ambientais, mas mais especificamente de crise climática, onde as infâncias, e aí eu sempre vou falar no plural, né, porque são muitas, elas são um terço da população mundial, e dentro desse um terço tem uma ampla gama de crianças diferentes, e quando a gente fala de Brasil, muitos também. São as mais vulneráveis e vulnerabilizadas. Eu digo vulneráveis pelo seu próprio processo de desenvolvimento corporal, né? As crianças, elas têm uma falta de agilidade de resposta, que é bem diferente ao que os adultos têm. A gente consegue responder essas crises mais rapidamente. Isso é algo que, principalmente primeiríssima infância, né, os bebês ainda não sabem fazer, assim como regular a própria temperatura sozinhos, eles ainda estão aprendendo. Enquanto adultos, a gente consegue, adolescentes também, mas a primeiríssima e primeira infância ainda não. Crianças respiram 50% mais ar por cada quilo corporal quando comparado aos adultos, e esse dado sempre me choca, porque a gente para refletir que se a gente estiver enfrentando um cenário de episódio crítico de qualidade do ar, quando o ar está contaminado, seja por desmatamento, queimada, enfim, tem múltiplos processos que geram esse contexto de episódio crítico de qualidade do ar, as crianças estarão mais propensas a sofrer com doenças cardiovasculares, com doenças neurológicas do que adultos. E hoje a gente tem um dado da OMS de que 99% de crianças respiram um ar com nível de poluição acima do recomendado. Então a gente para refletir o quanto estar ao ar livre é saudável ou não, né? Às vezes vai ser saudável estar dentro de casa e não ao ar livre. Isso é muito preocupante, porque a gente tem o que a gente chama no Alana de risco de extinção da experiência com a natureza, da gente, pela crise ambiental, pelas crises ambientais que a gente tem vivenciado, talvez perder um pouco dessa experiência com a natureza e isso trazer de fato para um futuro uma perspectiva de que a natureza é singular, que ela tem uma cor só, que ela é totalmente diferente do que de fato uma floresta em pé mostra pra gente, né? Que é uma diversidade que gera de fato a inovação e a sobrevivência das espécies de fauna e flora. E vulnerabilizadas, vulneráveis no contexto do seu próprio desenvolvimento e vulnerabilizadas porque, enquanto sociedade, e claro que a gente pode fazer muitos recortes de povos e comunidades que consideraram e consideram as infâncias dentro das suas decisões, mas de forma geral, enquanto sociedade, nós invisibilizamos as infâncias e não consideramos elas nos processos de envolvimento e de desenvolvimento. E aí eu sempre reforço, e a gente leva isso para diversos espaços de governança climática também, o quanto é necessário, inclusive, desagregar o termo de infâncias e juventudes, porque a gente tem necessidades específicas para esses dois públicos, né? Às vezes, de fato, vai se precisar de uma linguagem ou de uma estrutura de escuta e participação para a infância que é diferente das adolescências, das juventudes. Então, é importante que a gente fale dos dois, né? Ao mesmo tempo, nos mesmos espaços. Principalmente crianças racializadas, nesse contexto de vulnerabilidade, né? Crianças negras e indígenas, e num contexto de Brasil, muito mais, porque a gente passou por 300 anos, mais de 300 anos de escravidão, quase 400 anos. Então, se adultos, principalmente mulheres negras, foram excluídas desse processo, imaginem crianças e meninas negras, né? Foram muito mais excluídas, invisibilizadas e marginalizadas dentro desse contexto de discussão, de reflexão, discussão e decisão sobre clima e meio ambiente. E isso não quer dizer que elas não estivessem envolvidas dentro das suas próprias comunidades nessas discussões, tá? É importante falar que o movimento negro brasileiro internacional tem discutido sobre isso há muitos e muitos anos. Eles, de fato, só foram silenciados pelo restante da população e principalmente por essas pessoas que
direcionam e dirigem esses processos de governança climática. Então, é mais uma manifestação de como a gente resgata essas discussões que já acontecem há muito tempo entre os nossos, mas que precisa ser levado num nível maior e mais amplo. Bom, então nesse lugar de vulneráveis e vulnerabilizados, que a gente olha muito a nível Brasil, para o artigo 225 da nossa Constituição Federal, ele é um artigo que fala que é direito de todos, gerações presentes e gerações futuras, a um meio ambiente saudável, sadio e equilibrado. A gente sabe que isso não é uma realidade, o racismo ambiental vem aí como um dos tentáculos do racismo estrutural e que atinge muitas dessas crianças racializadas e de pessoas que vivem em periferias, em aldeias, em quilombos e outras comunidades tradicionais, mas isso está na nossa Constituição Federal e é um marco muito importante para a gente falar sobre natureza, presente e futuro. E o artigo 227, que fala que é direito de todo mundo e é um dever de todos também cuidar das infâncias do nosso país. As minhas crianças, as crianças de vocês, as crianças de todo mundo e as crianças de ninguém. São todas as nossas responsabilidades, presente e futuro, cuidar dessas infâncias. Então, dentro da nossa Constituição Federal, a gente tem esses dois artigos muito ricos que falam sobre criança, natureza num contexto ambiental, e a gente percebe uma lacuna de junção desses dois, primeiramente, e de uma forma sensível e efetiva de incluir essas infâncias e adolescências nesse contexto de múltiplas formas de expressão e de participação nas discussões sobre clima, do local ao global, dessa forma que Antônio falou, que não é um convite para que a gente esteja ali pronto, não é só uma forma simbólica. Além de simbólica, precisa ser efetiva, precisa ser contínua, precisa ser perene, precisa ser diversa, porque nós somos diversos, né? Então, essa esfera do local ao global, onde a gente fala do nosso próprio corpo-território, né, de como a gente se coloca naquele território até o global, é uma dimensão que a própria Agenda 2030 também traz, além do Acordo de Paris, né, mas mais especificamente aqui da Agenda 2030, com seus 17 objetivos e suas respectivas metas. E aqui vale reforçar também a criação do 18º objetivo, que mostra ali a necessidade da gente trazer uma imagem mesmo, né, uma representação imagética, um quadradinho colorido que fale sobre a igualdade étnico-racial, para além de todos os outros 17 objetivos, e como a gente pode olhar nessa perspectiva étnico-racial para cada um deles, é muito importante que a gente tenha esse quadradinho ali representando a igualdade étnico-racial, porque a decisão dos ODS foi feita com mais de 190 países, né? E é impossível que dentre esses 190 países a gente não tenha de fato discutido sobre racismo ambiental, sobre racismo estrutural e tenha criado de fato um desses objetivos especificamente voltado para isso. Essa é uma reivindicação antiga, inclusive do movimento negro brasileiro também, para garantir a transversalização da agenda racial dentro desse contexto dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E para fazer esse zoom do local ao global, é importante mencionar que as crianças são diversas, eu contei isso inicialmente, elas são um terço da população mundial. As mulheres negras são praticamente um terço da população brasileira também. A gente fala de um país de tamanho continental, onde essas infâncias são plurais e onde se tem a maior população de afrodescendentes fora do continente africano. E, nesse sentido, o primeiro ponto de contribuição que eu trago é que, enquanto não houver interseccionalidade racial, de gênero e relativa à idade intergeracional, em todos os ODS da Agenda 2030, não só no 18º, mas em todos os outros, a gente não vai conseguir chegar num lugar de desenvolvimento sustentável nem em 2030, nem além. A gente precisa que isso aconteça para que, de fato, nós contribuamos e consigamos nos ver representados dentro desses objetivos e dessas metas. Sobretudo, olhando para a população de mulheres e de meninas racializadas, negras e indígenas no contexto brasileiro e mundial, porque isso traz consequências para toda a população mundial, né? Não olhar para essa diversidade, mas, sobretudo, para esses recortes, onde a gente traz aqui mulheres e meninas negras e indígenas. Principalmente diante desse cenário de crises sanitárias, de crises políticas e de crises ambientais que a gente vê acontecendo no Brasil e no mundo na última década. Isso envolve uma proteção social, direitos humanos como um todo, negacionismo científico, climático especificamente também, o que prejudica muito que a gente avance. E isso já tem acontecido, né?
Nacionalmente, a gente tem um relatório chamado Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030, e esse ano eles destacaram que, apesar dos avanços pontuais, os desafios permanecem. A gente teve pequenos avanços, mas, por exemplo, 43,45% das metas da Agenda 2030 no Brasil foram classificadas como de avanço insuficiente em 2025. Esse é um número maior, inclusive, do que o registrado ano passado, em 2024, que foi de 34%. Então, a gente passa de 34% para 43%. E de metas ameaçadas também. A gente tinha ali um número de 5,25% e a gente passa para 8,92%, quase 9% esse ano. Então, a desagregação de dados raciais, de gênero e de idades, e nesses indicadores, metas, objetivos e indicadores, tanto para a ODS quanto para a agenda climática como um todo, é essencial e urgente para que a gente avance. A gente precisa nos localizar nesses dados. A gente precisa entender qual o lugar que o contexto étnico-racial se encontra dentro desses objetivos, tanto de ODS quanto, por exemplo, do GGA, né, que é a Meta Global de Adaptação, que a gente vê muito sendo citada nas discussões de COP. Esse ano na COP30 será muito mais, agora que a gente vem avançando nos 100 indicadores dessa Meta Global de Adaptação. E principalmente no momento em que o Brasil disputa uma narrativa da COP30 e se coloca ali numa retomada de liderança política ambiental do Sul Global. E é no Sul Global, e aí partindo para a minha outra contribuição, onde estão 75% das infâncias do mundo todo. Hoje a gente tem um número grandioso de 1 bilhão de crianças que enfrenta ali uma área de risco climático extremo no mundo inteiro, sendo 40 milhões só no Brasil, e 10 milhões de crianças e adolescentes que já migraram por conta de desastres climáticos. E dentre esse impacto todo, quando a gente fala de financiamento, por exemplo, porque a gente vai precisar de financiamento para se reorganizar, para mitigar alguns impactos e para se adaptar a outros, apenas 2%, 2,4% do financiamento climático dos principais fundos multilaterais de clima podem ser categorizados como sensível às infâncias. Isso é muito pouco para que a gente, de fato, consiga ter um futuro no presente, né? Então, a gente precisa avançar para que essas agendas, olhando para a Sul Global, olhando para a América Latina, olhando para o Brasil, para o continente africano, tenham esses dados desagregados quando a gente fala da discussão sobre clima. E para nós, no Alana também, a infância, as crianças são um jeito mais fácil de você unir todos esses ODS, principalmente, porque quando você vai trabalhar com os direitos das infâncias, você se depara no fim do dia com todos os ODS, de educação a gênero, de como a gente de fato se une para contribuir para um futuro que seja coletivo e que tenha paz, ao mesmo tempo em que a gente olha para a vida na terra, a vida na água, a gente fala das infâncias como as mais impactadas, mas também o outro lado da moeda, como quem é agente de mudança, agente de transformação, que consegue de fato levar soluções a partir dos seus territórios e do que tem, do que fazem agora, como a Erin também contou um pouco do que ela faz e o quanto isso transforma a comunidade a nível global também. E é construindo um mundo melhor para as infâncias e para as adolescências que a gente constrói um mundo melhor para todo mundo, né? A gente conta muito aqui, por exemplo, que quando a gente pensa na construção de uma cidade, você criar calçadas e ruas onde facilmente a gente passa com um carrinho de bebê, a gente sabe que todo mundo vai conseguir passar por aquelas ruas. Crianças e pessoas com deficiência vão ter acessibilidade para passar por aquela rua onde um carrinho de bebê passa facilmente também. Então é importante que a gente garanta que esse 1/3 da população esteja em pelo menos 1/3 de todos os objetivos, do 1 ao 18, que a gente consiga olhar para suas metas e consiga enxergar as infâncias e adolescências ali, não só na sua linguagem, é ótimo que a gente tenha uma linguagem amigável e acessível, isso faz parte de uma teoria de como a gente quer que esse espaço seja mais acessível de fato, mas na prática também, como a gente constrói esse movimento de escuta ativa, de participação efetiva das infâncias e adolescências junto aos seus territórios e aos processos da ONU, principalmente, né? Como a gente se coloca representante dos nossos sonhos e de um sonho coletivo dentro de cada espaço desse. E no caso da UNFCCC do conjunto de COPs no geral, né? Não só da COP de clima, mas de biodiversidade, de desertificação, a gente tem encontrado cada vez mais crianças nesses espaços, então a sua infraestrutura também é muito importante, que a gente pense em como esse espaço pode ser mais amigável e acessível, mas
Mas não só, né? No caminho até esse lugar de COP, a gente também pensa em como fazer essa escuta. Hoje no Alana a gente lança, por exemplo, o movimento de mutirão das infâncias, que são as mini COPs, e que tem tomado os Brasis do Brasil, tem tomado o mundo, como um movimento oficial de escuta e de participação, onde a gente consegue fazer valer aquele artigo 225 que eu falei no começo, a nível Brasil, o artigo 227 também a nível Brasil. Um projeto de lei 2225, que junta os dois, né, fala sobre criança e natureza, o quanto é um benefício mútuo para a criança e para a natureza, ambos terem uns aos outros. E a nível internacional, o Comentário Geral 26, que foi um documento firmado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU, com diretrizes mandatórias sobre os direitos das crianças e do meio ambiente em especial, com enfoque nas mudanças climáticas. Então, isso é urgente. A gente precisa fazer valer tudo isso que a gente tem dentro das nossas legislações, do local ao global, e que já são bases importantíssimas para que a gente consiga garantir a nossa participação de forma efetiva e não só simbólica. Então, para finalizar, eu digo que garantir essa prioridade absoluta de crianças e adolescentes na efetivação dos direitos, na formulação e na execução das políticas sociais públicas e na destinação privilegiada também dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude é o caminho para que, de fato, a gente avance na consecução desses objetivos, para que a gente tenha não só um futuro, mas um presente diverso, onde a gente consiga existir, não apenas resistir. Muito obrigada. Muito obrigada, Catu. Eu sou muito fã do trabalho que o Alana vem desenvolvendo, e eu sempre falo que essas mesas são sempre muitos aprendizados, né? Então, e a partir de uma mesa de aprendizado de Alana, eu comecei a observar a presença das juventudes dentro dessas conferências, dentro desses espaços que a gente vem atuando como Guia 10, e de fato, atualmente tem tido um pouco mais de representação das primeiras infâncias dentro desses espaços, mas realmente é um número bem reduzido. Seria muito importante ter essas vozes dentro desses espaços, né? A gente poder ouvir essas crianças que têm muito a dizer e muito a complementar no debate. Então, muito obrigada por trazer essa pauta super importante para a nossa mesa. E agora eu queria trazer a Natália para fazer a sua intervenção. Então, Nath, sinta-se à vontade para fazer a sua fala. Muito obrigada, Esther. Bom dia a todas, todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, representando a juventude, junto com a Esther, né? A gente tem estado nessa luta pelos jovens, pelo clima globalmente, e também não só pela luta climática, mas também por essa luta por justiça climática, pelo território e pelo nosso futuro, né? Começar agradecendo ao Galé 10 pelo convite, né, e pelo espaço também criado, assim, as falas foram incríveis e os convidados foram incríveis também, essa organização é muito importante, né, a gente tem um espaço que reconhece, né, que falar de clima é, antes de tudo, falar sobre a questão da justiça climática e da reparação histórica. Bem, eu sou a Natália, né? Eu vou fazer minha audiodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher amarela, de descendência asiática. Meu cabelo é castanho, bem escuro, levemente ondulado, com olhos castanhos. Eu uso óculos também, marrom, com a blusa bege e alguns acessórios, como brinco de bolinha, relógio e algumas pulseiras. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, atuo no governo do estado de Minas Gerais, sou concursada há mais de 5 anos. É, eu também sou ativista de gênero e defensora ambiental do Cerrado, né, que é esse grande bioma que está muito ameaçado atualmente, mas que também é o berço das águas, né, um território que ele é marcado por essa a desigualdade, pela exploração, pela violência, mas também pela resistência do povo do Cerrado, que está cada vez mais incidindo e se juntando, né? A gente teve o encontro da Juventude do Cerrado pela primeira vez esse ano em Brasília também. E aqui a gente está falando de Brasil que é uma potência ambiental, mas também um Brasil que a juventude, especialmente as juventudes negras, as juventudes periféricas, indígenas e quilombolas, elas seguem sendo as mais impactadas pela crise ambiental e econômica que a gente tem vivido. E essas pessoas são as menos ouvidas no espaço de decisão.
A COP, que vai ser realizada em Belém do Pará, ela é uma oportunidade histórica para a gente possa mudar essa narrativa. Vai ser a primeira COP sediada na Amazônia, num país do sul global, e a primeira COP que, que o que está em jogo nessa COP é muito mais do que simplesmente, né, Eu acho que a minha câmera sumiu, gente. Peraí que eu vou resolver meu problema. Um segundo, que eu acho que vou ter que ligar a outra. Parece que tá dando problema. Vai dar tudo certo. No que eu entrei com os dois, eu sabia que isso ia acontecer. Mas então vocês vão me ouvir por um, me ver por outro. Eu acho que agora deu certo, não deu? Ótimo, perfeito. É, Então, como eu estava falando, nessa COP a gente está discutindo muito mais do que as metas de carbono, as contribuições, né, nacionalmente determinadas que os países estão enviando, né, enviaram até agora, que não foi o suficiente, né, não é o que a gente gostaria de ter visto. Mas a gente está também discutindo nessa COP, que aqui na Amazônia, é o resultado é o reconhecimento, né, de que as soluções climáticas elas já existem nos territórios, principalmente nos territórios ancestrais, nos territórios tradicionais, e eles têm rosto, eles têm cor, eles têm ancestralidade, eles têm gênero. A gente sabe que quem é que está na linha de frente, de fato, atuando. E quando a gente fala, né, de justiça climática, justiça territorial, de gênero, a gente tem que entender que essas pessoas elas já têm as soluções e que a gente não vai estar indo lá para Belém para mostrar soluções. A gente está indo lá para ouvir as soluções e ouvir as pessoas que de fato têm atuado por muitos anos nesse território. E para a gente, enquanto jovem, nas coalizões que eu venho participado, principalmente Escazú, que é uma luta que a gente tem um acordo que o Brasil é o signatário, que é relacionado à defesa dos defensores ambientais, e aqui eu falo principalmente às defensoras ambientais, porque a gente gosta muito de trazer esse recorte de gênero e também de raça, porque a gente sabe, né, que existem essas diferenciações. E quando a gente vai pensar no acordo de Escazú, por exemplo, o Brasil ele ainda não ratificou esse acordo, assim como alguns outros países da América Latina, sendo que nós somos o continente que mais mata, que mais violenta os defensores ambientais. E a gente tem trabalhado muito nessa ótica, né, de coletivo de juventude aqui na América Latina focado em Escazú, mas também outros coletivos globais de união da juventude do sul global, principalmente para se fortalecer e trocar as experiências que a gente vive dentro dos nossos territórios. E dentro desses grupos de jovens, né, a gente tem visto e tem lutado cada vez mais para demarcar que a luta climática é uma luta antirracista e é uma luta feminista. Eu faço parte da Women Gender Constituency também, tenho acompanhado muito a interseção de como a gente traz, e agora também nacionalmente na Articulação Nacional Mulheres e Clima, que está puxada pelo Ministério também das Mulheres, trazendo, aqui do Brasil, trazendo esses recortes, né, para dentro das articulações e demarcando qual é o nosso posicionamento, de forma que a gente não aceita mais organizações só de mulheres, só de pessoas negras. As organizações têm que ser feministas e antirracistas para, de fato, estarem combatendo a luta climática. E quando a gente pensa nas comunidades que enfrentam os desastres ambientais, a gente sabe que não existe uma neutralidade, né? A gente tem a mineração predatória, eu sou de Minas Gerais, e eu fico muito triste de saber que o Pará está superando a gente na questão da mineração, da degradação ambiental causada pela mineração e pela desregulamentação que a gente está enfrentando, para além de toda a corrupção. Não sei se todo mundo, provavelmente quem não é do Brasil não vai estar sabendo, mas mesmo quem é do Brasil às vezes não está sabendo do escândalo ambiental que foi deflagrado há 2 semanas aqui em Minas Gerais de corrupção de mais de 18 bilhões de pagamento de propina para exploração da mineração ilegal. E quando a gente vê que sistematicamente a gente tem um sistema que vem reforçando isso, e a juventude vem lutando contra esse sistema para denunciar também a ligação entre a mineração e os prejuízos causados pela mineração
e também os políticos, né, que receberam doações de campanha dessas pessoas e estão lutando para degradar o nosso ambiente cada vez mais institucionalmente. E a gente também tem as questões de segurança hídrica e as violências, e todas essas questões elas se permeiam e se entrelaçam. Tanto a exploração econômica desenfreada, quanto a questão de, pela falta de regulamentação, a gente é exposto cada vez mais a uma insegurança hídrica que vem se alargando em vez de se diminuir, e as violências que vêm por nós estarmos colocando nossos corpos, nossas vidas ali para denunciar. E principalmente a juventude que vem denunciando nos nossos grupos vem sofrendo muitas ameaças. E é por isso que a gente tenta, para contornar, né, para conseguir amenizar essa situação, a gente prioriza a luta nesse momento da ratificação do Acordo de Escazú e das formas de a gente garantir a defesa dos nossos defensores. No Engaja Mundo, que é o movimento que eu faço parte atualmente, que é a Associação de Jovens, uma associação de jovens que nasceu com esse objetivo de democratizar o acesso da juventude nas grandes conferências internacionais. Então, a gente já vai há 12 anos para a COP, a gente tem uma delegação muito forte de pessoas pretas, indígenas, não só pessoas indígenas da cidade, mas pessoas indígenas aldeadas. Pela primeira vez a gente conseguiu levar uma delegação de mais de 10 jovens no ano passado, de indígenas aldeados também. Então a gente vem tentando escalar e sempre entender quem são as pessoas que não estão na mesa de negociação e ser essa ponte de conseguir estar trazendo espaços, e não só para os nossos jovens, mas para as nossas organizações parceiras, e não só na COP, mas em outras várias conferências que a gente tem atuado, né? Mas para além dessa atuação internacional, a gente vem fortalecendo muito também a nossa atuação nacional nos conselhos institucionais, não só nacionais, mas em nível estadual e nacional, trazendo a presença da juventude, lutando pelo esse espaço institucional de cadeiras de juventude, não só nos conselhos de juventude, mas que a gente tenha esse espaço dentro dos conselhos de meio ambiente, nos conselhos das mulheres, que a gente expanda a presença da juventude para que quando a gente chegue numa conferência internacional, a gente também já tenha sido parte dessa construção nacional que levou essas recomendações até o âmbito global. E aí, quando a gente vai pensar no papel de garantir que a juventude brasileira e latino-americana chegue à COP30, não só como participante, mas como protagonista. Então, a gente vai pensando em algumas dimensões fundamentais, né? Primeiro, reconhecer as juventudes afrodescendentes e indígenas e quilombolas ribeirinhas como guardiãs de saberes e lideranças climáticas, como eu já falei antes, né, são quem tem produzido inovações em agroecologia, energia comunitária, economia circular, cuidado com o território. Um outro ponto seria garantir o financiamento direto e desburocratizado para ações de juventude e também, e principalmente das juventudes, das jovens mulheres negras, né? Então, sem recursos, a gente não tem a justiça climática possível, a gente não vai conseguir romper com o modelo que concentra o poder e capital do norte global, sem, de fato, construir esses fluxos que vão estar sustentando a nossa ação local. E transformar a representatividade em poder real de decisão. Então, não basta a gente estar na COP, a gente precisa conseguir influenciar as agendas, né? Então, a gente precisa conseguir influenciar o Gender Action Plan, que é o plano de ação de gênero, né? Que é revisado a cada 5 anos, que nós do Engaja, o pessoal do Guerra 10, a gente incidiu esse ano inteiro em cima do gap, né? A gente precisa ter a juventude ali no espaço de decisão para muito além de estar, né? Mas de fato conseguindo mobilizar. E aí a gente teve, pelo segundo ano, agora a gente tem a nossa Youth Climate Champion, né? Que é a campeã climática da juventude, que é a Marcele, esse ano indicada pelo Brasil, né? Todo ano, desde o ano passado, a presidência da COP indica esse representante jovem que é o responsável por mobilizar e engajar a juventude. E uma coisa inovadora e pioneira que a Marcele fez, em nome da presença brasileira, foi expandir a atuação da Climate Champion para um comitê. Então, quem está acompanhando viu nas redes sociais que ontem ela anunciou
o comitê que vai estar acompanhando ela conseguiu institucionalizar a presença de mais jovens para dentro desse espaço, que é muito complexo de acessar. Então, a gente está tendo grandes avanços também nessa questão de deixar de só estar para, de fato, como engajar. Isso é uma mudança que não só que até o Engaja passou, né? Porque inicialmente a gente só queria estar lá, de conseguir ouvir, de conseguir entender o que está acontecendo. E hoje em dia a gente fala que a gente se tornou redundante em alguns aspectos, porque tem muita juventude brasileira participando desses processos hoje em dia. Então, o que a gente tenta trazer de diferente é como institucionalizar essa presença da juventude e tá trazendo esse advocacy para que a gente tenha uma participação de fato significativa. Que converse também com o Pacto do Futuro, eu acho que alguém citou o Pacto do Futuro aqui também, que é a questão, eu estou no grupo de trabalho do Pacto de Futuro da participação significativa da juventude, que está se encerrando esse mês, inclusive, nosso trabalho a gente tem que terminar de entregar, mas basicamente no Pacto do Futuro, que foi essa reunião do ano passado, para repensar, para começar a pensar no que vai acontecer com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quando acabar o nosso prazo, que já está se acabando, considerada essa conversa inicial, essa conversa com o olhar que o secretário-geral da ONU puxou para ouvir a juventude sobre o futuro, uma das coisas que saiu foi esse grupo, que a juventude está cansada, e principalmente no âmbito internacional de conferências, de não conseguir, de não ter uma participação significativa de fato, de sempre estar ali sendo considerado delegado jovem, não sei o que, jovem, nunca de fato sendo absorvido enquanto um sujeito político de direito que consegue estar influenciando as negociações, né? E aí, o que, para deixar acho que só um comentário antes de encerrar, uma outra coisa que o Engaja fez, pensando na questão de COP no Brasil, e para além de tudo isso de que já foi falado, eu acho que é também democratizar a informação, né? A gente tem trabalhado muito com o conceito de democratizar a COP30, de criar mecanismos, ferramentas e apoio financeiro para os nossos voluntários, parem replicando conhecimento, engajando a sociedade, para que a gente possa, isso antes de começar a circular todas essas fake news. Eu acho que agora, mais do que nunca, né, a gente está nesse momento de realmente conversar com a sociedade, de conseguir engajar toda a sociedade, para que a gente consiga não ser só mais um evento que passou pelo Brasil, mas como de fato tem esse engajamento social, assim como a Copa consegue fazer, né? E aí também fica o elogio à campanha do Observatório do Clima, da Central da COP também, que ficou sensacional e é uma das inspirações, assim, de... Tem muitos jovens trabalhando, inclusive jovens que são ex-Engaja Munders trabalhando nesse projeto também. E a mensagem que fica é que a juventude, ela está propondo uma nova política climática, uma política que reconhece o cuidado como tecnologia, o território como escola e a solidariedade como uma estratégia. A gente quer, caminhando para a COP30, de forma muito simples, o futuro em que os nossos biomas, os nossos territórios continuem, né, sendo esse espaço rico e biodiverso, assim como o Brasil é essa referência de biodiversidade, e não que a gente se transforme nesse deserto de monoculturas que a gente tem visto dentro dos biomas de forma muito trágica. E que a gente consiga não ter pessoas de exceção, mas que a gente tenha uma liderança coletiva de forma a conseguir, de fato, que a COP30 seja uma COP da escuta, da reparação e da virada, né? Começando por nós aqui e agora. Muito obrigada pelo convite e foi um prazer. Muito obrigada, Natália, por essa fala. Natália, que é membro do Engaja, outra organização que está aqui também como um dos nossos parceiros. É muito importante trazer essa perspectiva, né? O objetivo dessa mesa era trazer mesmo jovens que estejam atuando nas duas agendas para apresentar essa sinergia que existe entre as agendas. Então, muito importante, muito, muito obrigada. Bom, eu sei que inicialmente eu tinha dito que agora no final a gente ia fazer uma rodadinha de perguntas para caso tivessem aqui nos comentários, mas infelizmente a gente acabou passando um pouquinho do tema ou do tempo, então eu não vou conseguir fazer essa rodada, mas vocês podem enviar para a gente tanto por e-mail ou colocar aqui e a gente vai
produzir algum tipo de conteúdo a partir dessa mesa. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem enviar aqui no chat, que depois a gente vai estar encaminhando as respostas a partir das falas dos painelistas, a gente envia para eles. Queria muito agradecer a Capitu, a Aria, o Antônio, a Natália, por terem aceitado participar desse espaço, participar desse diálogo. O objetivo desse ciclo de debates é poder ampliar as vozes das juventudes, né, até a COP30, e o objetivo dessa mesa em específico é mostrar essa sinergia que existe entre as conferências, porque a gente está participando de vários espaços, e esses espaços, muitas vezes, eles são muito desafiadores da gente estar, e há certos avanços que a gente consegue em uma conferência, em uma participação, assim, às vezes é muito difícil de levar para outra conferência, para outra participação que a gente está desenvolvendo. Então, apresentar essa mesa com jovens que têm atuado para transformar, né, trazer esse papel de protagonismo, colocar esses jovens dentro dos documentos, colocar esses jovens como experts das suas vivências, né? Então, o objetivo era trazer esses jovens. Então, muito obrigada por cada uma das falas, por cada uma das intervenções. Como foi dito aqui, né, a juventude ela é passado, ela é presente, ela é futuro. Então, que a gente possa continuar reimaginando as nossas cidades, para a gente construir cidades sustentáveis, que possam, de fato, ter essa sustentabilidade, essa segurança a partir de moradia segura, de segurança hídrica, segurança alimentar, segurança pública. Então, que cada vez mais os jovens possam ter essa capacidade de poder reimaginar cidades, reimaginar sociedades e tenham cada vez mais essa participação dentro dos espaços, né? Mas, como foi dito, não uma participação simbólica. Então, muito obrigada a todos que participaram também, estiveram aqui durante toda a nossa mesa. Amanhã a gente tem o nosso segundo dia, então, por favor, voltem para acompanhar a nossa segunda mesa. Amanhã a gente vai estar discutindo sobre os processos da UNFCCC e as formas de fortalecer o papel da juventude negra dentro desses espaços, da juventude afrodescendente. Então, nos vemos amanhã e muito obrigada. Beijinhos.